Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente vai começar mais um mini curso e a gente vai tratar daqui a nossa experiência de transpor as nossas mostras presenciais para o universo digital. E vamos tratar do caso especificamente do Museu de Cultura Popular. Meu nome é Franciane Lúcia, eu sou bacharel e licenciada em Educação Artística pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou especialista em Gestão do Patrimônio e trabalho no Fórum da Cultura como agente de cultura e lazer. Olá a todos, meu nome é Saulo Machado, eu sou bacharel em Arte e Design, eu trabalho no Fórum da Cultura tem 2 anos e pouquinho, eu trabalho como auxiliar de agente de cultura e lazer. E hoje nós estamos aqui para dar uma oficina muito legal, que a gente vai falar sobre como a gente levou aí o Fórum da Cultura, o nosso Museu de Cultura Popular, para a internet. Aí vocês vão pensar que a gente vai começar direto com essa nossa aventura. Mas antes disso tudo, a gente precisa situar vocês, antes de começar nosso mini curso, do lugar onde cedia o Museu de Cultura Popular, que é o Fórum da Cultura. Em 2019, o Fórum da Cultura completou 100 anos. Então, a gente vai falar um pouco da história desse lugar para vocês. Gente, olha, então, em 1919, o fazendeiro Pedro Procópio Rodrigues Vale e sua esposa, eles eram moradores de um casarão que ficava ao lado de onde hoje é o Fórum da Cultura. Então, eles eram de uma outra cidade chamada Piau, aqui de Minas, e eles queriam presentear a Maria Cecília Slobach Vale, que é a Cici, como a gente chama carinhosamente, em ocasião do seu casamento com Clovis, elas queriam presenteá-los com um casarão. Então, foi assim que eles tiveram a ideia de construir o Fórum da Cultura, né, no caso o casarão, para o casamento desses dois. E na época eles se casariam no dia 29 de janeiro de 1919. A gente, infelizmente, não tem o registro correto da data, porque um tempo antes do casamento, uma das irmãs da Maria Cecília faleceu. Então, o casamento ele aconteceu e a gente não sabe se a construção da casa terminou a tempo, né, de eles se mudarem para o casarão ou se o casarão, no caso, ficou pronto posteriormente. Então, esse, infelizmente, é um dado que a gente não tem para passar para vocês. Mas a gente pode dizer que o casarão foi construído em ocasião do casamento dos dois. Da união do casal, nasceram 9 filhos. Mas aí, em 1927, por questões de negócios da família, o Clovis ele renuncia à direção da Associação Comercial de Juiz de Fora e eles se mudam para o Rio de Janeiro. Então, a gente tem, em 1928, já com a Ceci e o Clóvis morando no Rio de Janeiro, o Pedro Procópio, né, que construiu a casa para o casamento deles, vende a casa para um comerciante de Cataguases, que é o Roque Domingues de Araújo. E ele acaba se instalando na casa com a sua família. E eles têm muitos filhos lá. A gente tem uma foto muito linda, inclusive, que fez parte de uma exposição que nós fizemos para comemorar o centenário, que tem os filhos na varanda. É uma foto muito, muito linda. Bom, já nos anos 50, a Ercília, a esposa do Roque, ela fica viúva e ela faz uma permuta com a Faculdade de Direito. Então, a gente tem, depois, instalado ali no casarão, a Faculdade de Direito, que a gente conhece hoje como Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. Inclusive, a gente tem, logo na entrada, né, da nossa casa, uma placa para fazer uma homenagem chamada, né, Edifício Benjamin Colucci, que era, inclusive, um dos professores da faculdade na época, e acho que ensinou esse contrato de permuta. E aí a gente tem a construção do campus da universidade. Então, em 1971, a Faculdade de Direito ela vai para o campus e em 1972 a gente tem inaugurado o Fórum da Cultura. Bom, a gente falou agora um pouco da história da casa. Eu vou falar para vocês um pouco das características estéticas dela.
A casa ela foi concebida por construtores italianos para homenagear especificamente a Maria Cecília. E um período em que esses responsáveis, essas pessoas, esses arquitetos, eram responsáveis pelos mais belos prédios, né, da cidade na época. E essa casa, ela recebeu o nome de Vila Ceci. Então, onde hoje a gente lê Fórum da Cultura, na época ficava escrito Vila Ceci. Ceci por causa da Maria Cecília, como eu falei para vocês, a gente chama carinhosamente de Ceci, e Vila porque a casa ela foi inspirada nas vilas italianas, que eram nada mais nada menos do que casas de campo no centro da cidade. Né? Então, por isso que ela tinha esse escrito chamado Vila Ceci. E a gente pode dizer que o nosso casarão ele tem um estilo eclético. Ele tem uma forte influência do estilo neoclássico, mas a gente tem influências de outros estilos. Por exemplo, a gente tem as colunas toscanas, né? O próprio estilo eclético, que uma coisa muito, uma característica muito forte nesse sentido é a simetria. Aí a gente tem também na varanda os pisos que lembram o Renascimento italiano. Então, por esse motivo, a gente fala que a casa, né, a construção, tem um estilo eclético. Com a inauguração do Fórum da Cultura, a gente tem instalado lá hoje na casa uma galeria de arte, o Centro de Estudos Teatrais, o Grupo de Divulgação, o Coral da Universidade e o nosso Museu de Cultura Popular. No caso aqui, que a gente vai tratar depois especificamente. O Fórum da Cultura abriga também projetos, bolsas de estudo, a gente tem bolsistas tanto de extensão quanto de treinamento profissional. A gente tem bolsistas de treinamento profissional para trabalhar para o nosso Museu de Cultura Popular também. Então, eles auxiliam nas exposições, nas mostras do nosso trabalho com o nosso acervo também. E o Fórum da Cultura ele é um marco para a cidade também. É uma casa do início do século passado que sobreviveu toda essa mudança. Então, ele acaba que vira uma fonte de pesquisa também para universitários, para estudantes. O Fórum da Cultura ele virou realmente um marco arquitetônico e cultural na cidade. E ele é tombado desde 1995, né, Fran? Isso, desde setembro de 95. Então, ele é um patrimônio da nossa cidade. O Museu de Cultura Popular ele tem origem na obra do professor Wilson de Lima Bastos. Ele foi criador do Centro de Estudos Sociológicos em 1962. E nesse Centro de Estudos Sociológicos foi fundado o Departamento de Folclore, e nesse Departamento de Folclore foi criado o Museu do Folclore, em 1965. Bom, em 73, o museu ele foi transferido para o Fórum da Cultura. Aí, lá em 1987, todo o acervo do museu foi doado à universidade. Então, nesse ano, o professor Watzel, ele assumiu esse legado do professor Wilson e começou todo o tombamento das peças. Então, a gente tem o livro de tombo, né, que tem todo o registro, né, o registro de todo o acervo. E ele deu continuidade a todos esses trabalhos que o professor Wilson fazia, que eram seminários, que eram cursos, e as nossas mostras. E antigamente, uma coisa interessante é que todo o acervo ele ficava exposto, né? Era uma exposição única, então todo o acervo ficava exposto. Em 1997, com a entrada do professor José Luiz Ribeiro na direção do Fórum e, consequentemente, na direção do Museu de Cultura Popular, ele muda um pouco a dinâmica das exposições. Ele começa a trabalhar com exposições mensais, né? Então, a gente tem exposições mensais e temáticas. E a gente começa a ter uma crescente visitação do público escolar em virtude até mesmo dos espetáculos de teatro. Em 2017, o professor Flávio Lins assume a direção do Fórum da Cultura e do Museu de Cultura Popular. Então, além das mostras mensais que a gente fazia, a gente começa a colocar um pouco das nossas mostras nas mídias sociais. Então, a gente começa a engatinhar um pouco, digamos assim, né, nas nossas mostras, não as nossas mostras, mas um pouco das curiosidades, até mesmo das visitações
para que o público também pudesse acompanhar nosso trabalho nas mídias sociais. Porque funcionava também como uma forma de divulgação, né? A gente tinha uma mostra que o público estava inserido nesse universo digital, então como atrair o público? Então a gente vai ter que ousar aqui, a gente vai ter que jogar com isso. Então a gente colocava uma peça com o nome da mostra, chamando as pessoas para poderem conhecer o nosso museu. E só para poder situar vocês, porque eu falei sobre o Museu do Folclore, e eu falei assim, gente, mas é Museu do Folclore ou Museu de Cultura Popular? Então, só para poder situar, porque eu acho que acabei pulando um pouco essa etapa, vocês me desculpem. Mas o Museu do Folclore, ele mudou de nome para Museu de Cultura Popular por sugestão do professor Edmilson de Almeida Pereira, que ele é, no caso, professor da universidade, e entre 1987 e 1994, ele acaba sendo membro efetivo da Comissão Mineira do Folclore e membro do conselho edital, né, do folheto Compasso. Então, dentro desse contexto, ele sugere essa mudança de nome para que a gente pudesse, no caso, na época, ampliar o raio de ação, porque o museu não tinha só peças que tratavam do folclore em si, mas que tratavam da cultura popular, né, de uma maneira geral. Então, para ampliar esse raio de ação, né, por sugestão dele, o museu acaba mudando de nome. E as pessoas devem se perguntar o que seria um museu de cultura popular? O museu de cultura popular, eles são obra do povo, feito para o povo ou que reflete o povo. São obras que trazem muito do nosso elemento de ser brasileiro, do nosso elemento criativo, não só brasileiro, que a gente também tem peças de outros países, mas que reflete ali utensílios de uma sociedade, coisas que realmente mostram a nossa relação com o nosso espaço. E é aí que a gente vai falar sobre cultura popular. Que a gente tem que falar aqui também sobre os museus é que antigamente as pessoas viam os museus como apenas de acesso das elites, porque os museus guardavam apenas artefatos das elites, né? Eram privados, o acesso era restrito. Então, hoje em dia, as culturas, quer dizer, naquela época as culturas populares não eram valorizadas. No caso, isso mudou, né? Então, a gente tem hoje os museus de cultura popular justamente para quê? Para valorizar o povo, para valorizar a cultura do povo, né? E o nosso Museu de Cultura Popular, a gente vê muito pelo menos na época que a gente podia ter as visitas presenciais, os olhos das pessoas brilhando quando viam as nossas exposições. Às vezes, as crianças visitando, elas falam assim, que incrível isso! E como é acessível. Então, olha só, e é uma coisa que, se a gente pensar, poxa, mas não é só da elite, não é só isso, mas para eles, às vezes, esse vislumbre de ser da elite, né, era uma coisa que era de um museu inacessível. E hoje a gente tem mudado muito a visão das pessoas acerca dos museus, não só do Museu de Cultura Popular, né, mas de todos os museus. Então a gente tem uma acessibilidade muito maior e as pessoas em busca, né, de cultura. Então a gente acaba vendo uma mudança de perfil, né, no público. E isso é muito importante para todos os museus. Hoje, o acervo do Museu de Cultura Popular conta com mais de 3.000 peças. Então, a gente tem no nosso acervo imagens religiosas, estatuárias nordestinas, a gente tem brinquedos populares, e uma coisa interessante que são peças não só da cultura nacional, mas também de outras culturas estrangeiras. Por exemplo, peças de Portugal, da Alemanha. Então, a gente acaba não tratando não só da nossa cultura, né? A gente acaba tratando também, consegue alcançar a cultura de outros povos. E o nosso acervo também é muito rico. Ele tem vários tipos de materiais, de madeira,
de cerâmica, cerâmica utilitária, a cerâmica policromada, a gente tem de pipa a, a nossa cestaria. A gente também fez uma exposição ultimamente da cultura indígena. A gente tem vários objetos indígenas, a gente tem lança, a gente tem cocar, a gente tem os nossos presépios, que é a nossa riqueza, são muitos presépios que a gente tem, os nossos brinquedos também. E as nossas peças são de várias localidades. E o nosso acervo, como ele é plural dessa forma, tem peças de Juiz de Fora, com peças da Angola, com peças de Pernambuco, com peças da Amazônia, do Rio Grande do Sul. Então, ele é Vale de muito rico nesse... Jequitinhonha, São Olha aí, Paulo. é muito rico nesse sentido. E vocês podem ver um pouco desse acervo, né? O Saulo falou para vocês sobre a nossa coleção de presépios, sobre a nossa coleção de peças indígenas. Vocês podem conferir tudo nas nossas mídias sociais, porque a gente fez recentemente exposições com esses objetos. Então, vocês podem conhecer um pouquinho, né, do nosso acervo através, né, das mídias sociais também. E, Fran, para a gente conquistar essas obras, a gente recebe doações, não é? As nossas aquisições vêm de doações. Sim, logo no início, quando o museu foi doado à universidade, em 1987, lá no início a gente tem alguns registros, né, no livro de tombo, de algumas ajudas financeiras para aquisição de peças. Hoje em dia, infelizmente, a gente não tem essa ajuda financeira para conseguir aquisições. Então, o nosso acervo ele tem recebido doações, né, de algumas pessoas de materiais de diversas localidades do país. Né? Então, a gente recebeu, a gente recebeu antes da pandemia, claro, né, quando a gente podia estar presencialmente com as pessoas. Mas, por exemplo, uma coleção de cachimbos, olha só que interessante. Uma coleção de cachimbos e uma coleção de colares. E muitos desses colares eram colares que vieram de países africanos. Então, olha só que riqueza. Né? Então, hoje a gente tem, né, em nosso acervo, vê o nosso acervo aumentando graças à doações dessas pessoas que a gente Que entende o valor das peças e que vão colocá-lo no museu. E estão Sim, certíssimos. sim, um caso muito interessante que você fez me lembrar, Saulo, é de uma doação de uma colcha que ela tem mais de 100 anos. Olha só que interessante. A história dela também é incrível, porque a pessoa que doou era neta da pessoa que fez aquela colcha. A pessoa, ela plantou algodão, ela pegou, colheu, cardou, passou por todo aquele processo de tecelagem, de tingimento, fez a colcha e deu de presente para a filha. Aí a filha passou para a neta. Aí a neta, inclusive já de idade avançada na época, isso deve ter uns quase 5 anos, ela resolveu fazer a doação dessa colcha para o nosso museu, porque ela ficou com medo daquela história parar ali. Então, olha só que riqueza, né? Olha só a importância também das pessoas verem no nosso museu uma possibilidade também de mostrar um pouquinho dessa cultura local, né? Isso é de extrema importância não só para a gente que está recebendo, no caso, essa peça, mas também de passar para o nosso público a importância de todo o conjunto, né, que está por trás da história daquela peça. É muito lindo que você vê que não é também sobre a obra, é sobre a história da obra, como ali o algodão foi cultivado, como é que foi feito todo o processo, e para você ver como ele vira um objeto histórico simplesmente por a história tece ali a colcha, né, junto. Isso, Então, e você vira um vê a objeto de importância dessa valor. trajetória.
a importância dessa trajetória. A gente falou um pouco para vocês sobre o nosso Museu de Cultura Popular. Um pouco não, né, Saulo? A gente falou bastante do nosso Museu de Cultura Popular para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho da nossa Galeria de Arte para vocês também entenderem, de uma forma geral e mais completa, o nosso público. Então, na Galeria de Arte, a gente tem exposições quinzenais durante o ano. Muitas dessas exposições são do nosso acervo, porque o Fórum da Cultura tem uma pinacoteca, que é uma coleção de quadros, e em sua maior parte, os artistas são artistas aqui da cidade, são artistas juiz-foranos, para mesmo valorizar a nossa produção, né, da nossa cidade. E as demais exposições, elas são feitas através de um edital de seleção. Então, a gente faz o lançamento desse edital, as pessoas se inscrevem, tem todo um processo de seleção, e a partir daí a gente tem todas as nossas exposições durante todo o ano. Uma coisa que é importante frisar nesse trabalho é que muitos desses artistas que expõem, eles são iniciantes, são artistas que estão ainda cursando, né, fazendo graduação na universidade. A gente teve, por exemplo, uma exposição, acho que, se eu não me engano, em 2019, com estudantes de uma escola. Então, a gente tenta dar oportunidade, né, para todas as pessoas mostrarem o seu trabalho. E eu acho que esse é um dos pontos altos, essa é uma das características mais importantes da nossa galeria de arte, né? Sim, e isso que é incrível. E até poder também dar a primeira experiência de estar junto com eles, auxiliar na montagem. A gente também participa na expografia, né? Ou montando ou auxiliando esses estudantes. Muita gente sai de lá assim, nossa, muito obrigado pelo apoio, eu não sabia como montar uma exposição. E o Fórum da Cultura também dá esse suporte para esses novos artistas e dá conselho para os experientes também. E assim, uma coisa interessante, né? Quando a gente faz uma visita, muitas das pessoas acabam pensando assim, nossa, o quadro nasceu ali na parede, né? Mas não sabe o quão trabalhoso, né, é fazer a montagem de uma exposição, né, porque passa todo por esse processo de selecionar as obras, né, da expografia, da curadoria. Então, dá trabalho, e quando as pessoas vão lá e vê tudo pronto, às vezes não conseguem enxergar, né, todo esse trabalho que é feito, né? Então, e é um trabalho incrível, né, de se fazer, e quando a gente vê as visitas, né, o público olhando a exposição e, e se sentindo de uma forma completa, de estar ali, de estar fazendo aquela experiência, de participar daquela experiência, é um trabalho gratificante, né? É um retorno que a gente vê, né? Não só do nosso trabalho, mas principalmente do trabalho do artista, que emociona. Emociona. E o Fórum da Cultura abre espaço também no nosso térreo, a gente tem espaço para confraternização, para um vinho de honra, e o Fórum da Cultura recebe é, esse público nessa noite, que costuma ser nas noites de terça-feira. Então, vai as pessoas lá, a gente abre o museu também para acontecer já esse fluxo dentro ali do casarão. Então, o pessoal vai na exposição, aí acaba enchendo um pouquinho, o pessoal vai ver outra parte do Fórum da Cultura, ou vai analisar as obras da parede. Então, ali a gente tem a nossa primeira formação de público, que já é um público conhecido do artista e que também traz isso para casa, que já conta ali no nosso livro de assinatura, tanto do museu quanto da galeria. Eu acho que o que o Saulo falou é muito importante, porque a gente vê essa troca. Então, às vezes, a pessoa vai ali para determinada exposição, mas ela fala assim, se eu estou aqui, por que não visitar também esse espaço, no caso, o Museu de Cultura Popular, né? E a casa em si também é um museu. Então, a pessoa, quando ela vai visitar, né, o Fórum da Cultura, ou a galeria de arte, né, ela não vai só visitar o fórum,
Ela vai entrar no fórum e vai ter a oportunidade de conhecer a galeria, conhecer o Museu de Cultura Popular, ou se a pessoa vai conhecer só a galeria de arte, ela vai conhecer o fórum, vai conhecer os outros espaços. Então, a gente tem realmente essa troca e o público vê a necessidade de estou aqui, por que não ver tudo? Por que não aproveitar tudo que o espaço me oferece, né? E uma outra coisa importante de se dizer é que por exemplo, essa vernissagem, ela é registrada, a gente fotografa e na época a gente colocava no nosso site para as pessoas terem acesso, né, à celebração daquele momento, né? Então a gente registrava tudo isso para poder também não se perder, porque faz parte é, é, é uma documentação, faz parte do acervo também. Sim, e a gente vê isso que o Flávio trouxe, porque a gente postava no site, a gente começou também a postar nas redes sociais. E como a gente via que o pessoal gostava, que compartilhava, que divulgava, que repostava nas redes sociais dele, todo mundo, aonde é esse lugar? É o Fórum da Cultura. Então, olha como é que a internet, né, essas redes sociais vão movimentando também o acesso das pessoas que têm curiosidade de conhecer a mostra aí através do artista. E uma coisa interessante, tirando esses dias que tinha a abertura das exposições, geralmente a gente recebia públicos de forma avulsa, né, de uma forma espontânea, e a gente tinha aquelas visitas que eram agendadas por telefone, né? E a gente tinha, inclusive, grupos que iam em dias específicos, porque eles tiravam aquele dia, né, naquela instituição para fazer uma visita. Então, a gente sempre recebia as visitações desse público especificamente em determinadas datas. Então, a gente tinha esse público espontâneo e, em sua maior parte, eram estudantes, porque o nosso prédio fica ao lado de uma escola, né, na Casa Delfim Moreira. Então, muitos desses estudantes, quando tinham uma janela no horário, eles acabavam indo visitar, eu vim aqui para poder visitar a exposição. E é importante a gente ver, por causa disso, a mudança de comportamento desses alunos, porque no início quando a escola foi ser nossa vizinha, a gente não tinha esse diálogo. E uma das professoras de educação artística da escola, a professora Rita, ela começou a trazer os alunos, né, uma vez por mês, algumas turmas, e eles começaram a criar esse hábito de ir ao museu. Então, se eles tinham um período que não tinha aula, eles, ao invés de passear, eles iam ao Fórum da Cultura para ver qual exposição estava em cartaz. Então, a gente fazia a visita com eles, e eram grupos, às vezes, de 6, de 10 alunos. Olha só como a gente acaba tendo uma relação, né? A gente acaba tendo uma relação de amizade, né? Acabou tendo uma relação de amizade com esses alunos. Um carinho muito grande. E a gente tinha também esses grupos maiores, por exemplo, da CAPES, nessa aula. Sim, do trabalho psicossocial. A gente também tem agendamento de escolas, tanto de alunos maiores como alunos pequenininhos, de 4 a 8 anos. Então, o público do Fórum da Cultura, até te colocar aqui, qual é o público do Fórum da Cultura? Mas o público do Fórum da Cultura ele é tão diverso, Sim. ele é muito variado, porque a gente tem alunos de escola pública, a gente faz visita com alunos de escola particular, a gente faz visita também com trabalhos com assistência social e psicossocial também. A gente já tem o público do Escola do Espectador, que vai assistir às apresentações do grupo de divulgação, o público também do coral da universidade. Então, acaba que todos esses trabalhos ajudam a incorporar na casa, porque você vai assistir uma apresentação, você passa pela galeria e passa pelo museu. A galeria vai estar aberta, o museu vai estar aberto. Então, a gente acaba que a nossa definição de público é até um pouco indefinida por o fato de todo mundo ir. Sim, é um público eclético, né? Igual você falou, ele tem essa oportunidade de não só aproveitar uma determinada coisa, né? Ele tem Sim. uma experiência completa,
né? Então, isso é bacana, né? O que a gente consegue oferecer para esse público assim, é muito maior, às vezes, do que o que ele está esperando. Sim, até adiantando um pouquinho aqui, né, falando sobre as redes sociais, é muito legal de ver como as pessoas se identificam muito com o Fórum da Cultura. Nas redes sociais, o Fórum da Cultura ele é muito aceito, a gente vem com uma crescente aí de seguidores, mas quando a pessoa vê o Fórum da Cultura, ela vai seguir o Fórum da Cultura, porque ela já está enraizada no conhecimento do cidadão Juiz de Fora, das pessoas daqui de Juiz de Fora, né? Muito difícil ter alguém daqui de Juiz de Fora que não foi no Fórum da Cultura. Então, quando a gente faz o nosso trabalho de engajamento, de rede social, a gente tem um retorno muito bom por conta disso. E isso acho que faz toda a diferença, né? É um Toda. trabalho que acaba fazendo diferença, né, nessa repercussão, né, das mídias sociais também. Sim, sim. Bom, para vocês terem uma ideia, em 2019 já foi um ano atípico para a gente, porque nosso casarão passou por alguns reparos. Mas a gente teve 5.420 pessoas visitando o espaço, no caso, presencialmente. Fora as nossas publicações nas redes sociais, que nesse caso, assim, nessa época, a gente não pensava em contabilizar, porque a gente usava as nossas redes, né, as nossas mídias sociais, né, as nossas redes sociais, só para fazer a divulgação dos nossos eventos, né, o que ia acontecer, o que aconteceu. Então, a gente teve essa média de visitação. Em 2020, até meados de março, né, até mais ou menos a metade do mês de março, a gente teve uma visitação de 328 pessoas. Esse número já era um número pequeno, considerando também que a gente já estava no início da pandemia, né? E infelizmente, né, o fechamento do casarão, em virtude da pandemia, a gente acabou fazendo o nosso trabalho todo de forma virtual e acabou migrando, né, esse trabalho, né, as nossas exposições, que no caso, é o cerne, né, o objetivo aqui do nosso mini curso, mostrar para vocês, para as plataformas digitais. Então, o nosso público geral virtual a gente teve uma média de visitação de mais de 17 mil pessoas visitando, né, as nossas mostras virtuais. Então, olha só, como foi importante a interatividade das pessoas nesse momento, né, que a gente não podia estar, né, presencialmente junto. Sim. E a gente vai falando assim, como que o Fórum da Cultura começou a funcionar, começou a trabalhar com as redes sociais. A gente vai passando aqui como é que a gente foi antes da pandemia, como é que a gente está funcionando na pandemia, como é que a gente imagina depois da pandemia, porque a gente aprendeu muita coisa, né, Fran? Nossa, a gente aprendeu demais. Coisas que a gente não tinha, digamos, uma malícia, né, Uhum. para isso. A gente não atinava para isso. Então a gente começou realmente a aprender, porque a gente não teve a ajuda de nenhuma empresa especializada para fazer o trabalho que a gente faz hoje. Então a gente foi pesquisando mesmo, a gente foi em busca dessa informação para poder mostrar, levar para o público da melhor forma possível o trabalho que a gente gostaria de estar fazendo presencialmente. Olha, antes da pandemia, quando a gente trabalhava com redes sociais, a gente fazia divulgação dos nossos eventos. Então, quando a gente tinha uma exposição no museu, na galeria de arte, sempre fazia uma arte ali que mostrava e não mostrava uma obra. A gente também divulgava os eventos, a participação do público nos eventos. Então, a gente colocava o público, colocava a obra, colocava um público, colocava uma obra, que é para dar um gostinho, né? A gente não podia mostrar o nosso acervo inteiro. A gente não pode, tinha que atrair o público, então a gente sempre brincava dessa forma. A gente também colocava os comunicados, às vezes o fórum fechava para algum feriado, a gente dava uma nota também de esclarecimento para o público, que esse comunicado. A gente sempre também estava brincando com as datas comemorativas, como a gente era um museu de cultura popular e como a gente falou aqui, a gente tem peça que fala da nossa cultura brasileira, então a gente sempre tinha como brincar com uma data comemorativa. Então, o dia do livro, o dia do folclore, então a gente sempre colocava uma peça que tinha a ver, e assim que a gente trabalhava com as nossas redes sociais.
a gente tinha margem para esse trabalho, né? O próprio museu nos dava essa possibilidade, né? Nos dava, não, nos dá essa possibilidade de fazer um post, digamos, mais descontraído, né? Sim. A gente podia fazer, né, essa brincadeira com o público, para não ficar também, às vezes, tão sério. O pessoal já fala assim, nossa, o museu é um lugar de... É muito sério. Então, a gente Uhum. tentava fazer um pouco uma brincadeira, uma descontração, o público também fala assim, poxa, não é só isso, né? O museu é muito mais do que isso. E é. E falou tudo. E aí, como é que a gente funcionou na pandemia? Chegou a pandemia, a gente não sabia até que ponto é, ia durar, né? No começo a gente tinha muita pouca informação nesse sentido, se ia demorar, igual a gente não imaginava, né? Que a gente já está aí 1 ano e meio, quase. Então a gente começou a trabalhar muito com a nossa primeira solução, né? Já era aquelas exposições que estavam ligadas à Semana Nacional dos Museus, à Museu Week, que já eram trabalhos que que eram nacionais, assim. Então a gente estava sempre inserido nesses eventos. Bem da verdade, a gente começou muito com os TBTs, Os TBTs lembra? Para também. poder. Isso, a gente começou com os TBTs para a gente matar a saudade, né? Assim, Sim. gente, isso vai passar rápido. Mal sabia a gente, né? Mas a gente começou com esse trabalho dos TBTs para poder a gente relembrar aquele momento de que estaríamos todos juntos e a nossa esperança de que isso não demorasse tanto quanto está demorando hoje. Aí depois Sim. veio a Museum Week, veio a Semana de Museus, então a gente começou a expandir um pouco mais o nosso trabalho. Porque a gente estava se reorganizando, né? Então, o que a gente pode fazer nesse momento? A gente lançava o TBT, relembrando as nossas posições, é, relembrando o nosso público, as nossas obras, a nossa pinacoteca. Então, até a gente se organizar para poder entender como a gente trabalharia para frente, a gente estava trabalhando assim. E aí a gente começou a participar desses eventos até a gente decidir colocar as nossas peças para as exposições online. Sim, a gente falou assim, não, a gente fez, né, uma reunião, né, a nossa equipe se reuniu e falou assim, não, e agora, né? Então, como que a gente vai fazer? Então, a gente acabou fazendo é, tendo essa definição, assim, não, vamos mostrar o nosso acervo, vamos mostrar como se a gente estivesse fazendo realmente uma exposição para o nosso público, né? Porque a gente não pode parar de trabalhar, a gente tem que mostrar um pouco de esperança para essas pessoas e levar um pouco de alegria também, né? De conhecimento, né? Mais do que tudo também. E além das nossas exposições, a gente acabou criando séries próprias para o Instagram, igual o Histórias do Fórum, que conta histórias não só do fórum, mas também da cidade. A gente também teve os encontros musicais online também, em comemoração do aniversário do fórum. Então, foram criações autorais para o nosso Instagram, Especificamente, né? Para o especificamente. Instagram, para essa plataforma, né? E aí a gente teve nossas exposições online, o que a gente aprendeu muito durante essa pandemia. E a gente vai sair dela com muito aprendizado, novas experiências, novas possibilidades, novos formatos, novas perspectivas, de poder mesclar o que a gente aprendeu agora com o que a gente tem no fórum. Uma coisa interessante de a gente poder falar é que no início a gente aproveitava muitas das fotos do nosso acervo que a gente tinha arquivado. Sim. Então, depois a gente começou a produzir fotos específicas para as mostras, Uhum. né? Mas no início a gente aproveitou muito das fotos que a gente tinha nos arquivos, né? Os nossos Então, backups. então olha só a diferença, né? O trabalho foi acabando ficando como fala, mais profissional ainda, porque Sim, a gente via a necessidade, quer dizer, a gente via, não, a gente percebeu a necessidade de buscar visualmente o nosso público, que a uhum. princípio isso é o que chamava mais atenção. Então a gente começou depois a investir mais nisso. Mas era uma coisa, por exemplo, que no início a gente não se dava tanta conta, né? Sim, Então, porque olha só, a gente
para levar isso para as redes sociais, a gente teve que criar toda uma estratégia. Era até mais fácil para a gente poder tirar as fotografias, era mais fácil, por exemplo, uma pessoa ir no setor de trabalho para poder tirar as fotos, então a gente teve que bolar toda uma estratégia também para a gente criar esse conteúdo próprio, original, para as redes sociais. Que a gente tinha em determinados momentos, em virtude da pandemia, momentos que a gente não podia estar lá, mesmo que uma pessoa só, né? Então, era uma limitação da própria pandemia. Então, depois a gente começou a fazer, às vezes, uma produção fotográfica mais incrementada, digamos assim, né? Para poder deixar aquela fotografia, aquela peça, né, mais interessante para o público. Sim. Agora nós vamos entrar no que a gente começou a trabalhar nessa pandemia, que são as nossas redes sociais, né? A gente vai falar sobre o Facebook e o Instagram, que a gente optou por ser a nossa plataforma, né? A gente tem o nosso site, aonde na verdade a gente divulga, a gente lança as matérias, as pessoas podem conhecer um pouquinho do fórum, a gente tem os nossos releases, mas as nossas exposições mesmo, elas acontecem no Facebook e principalmente no Instagram, que é onde a nossa praça de público hoje em dia é muito maior. E no início a gente começou mesmo só com, a gente só tinha o Facebook. Depois, né, até antes, um pouquinho antes da pandemia, eu falei assim, não, vamos fazer o Instagram, porque aí a gente começou, né, a ter um alcance maior de público, porque acho que o público começou também a migrar, né, para essa outra mídia social. Então a gente acabou abraçando, né, essas duas mídias para poder continuar fazendo as nossas mostras e, né, mostrar para o público o que a gente queria expor. Então, gente, como a gente tem essas duas mídias sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, né, a gente faz postagens nas duas, a gente acaba tendo um retorno muito maior do Instagram. Assim, é absurdamente grande, né, essa diferença e o retorno, até mesmo em questão de visualizações, em questão de interatividade. Então, o retorno que a gente tem do Instagram é absurdamente maior. Então, por exemplo, no Instagram, as pessoas isso é um dado do nosso Instagram, é uma coisa interessante, né, para poder passar para vocês. Pessoas entre 25 e 44 anos são as pessoas que mais interagem com o nosso perfil, que curtem, que escrevem, que visualizam. Então, olha só, isso pelo menos a gente consegue mensurar esses dados por causa, né, do nosso Instagram. E uma coisa interessante é a gente ver as principais localidades que a gente alcança. Além de Juiz de Fora, que assim é quase 60% do nosso público, a gente tem público do Rio de Janeiro, de São Paulo, Belo Horizonte e até de Salvador. Olha só, uma coisa que, por exemplo, a gente dificilmente conseguiria de uma forma presencial. A não ser, por exemplo, se a pessoa estivesse passando as férias aqui, que muitas vezes é o caso, né? As pessoas estão de férias, pelo menos era. Eu falo como se já estivesse acontecendo as visitas, desculpa, gente. Mas, por exemplo, era o caso, quando as pessoas estavam de férias, elas acabavam visitando a nossa casa. E a gente costumava até fazer um roteiro, olha, não deixe de ir não deixe de ir no memorial. A gente fazia um roteiro para as pessoas não Sim. deixarem de ir né, nos lugares, pelo menos aqui no centro da cidade, que era onde a pessoa estava, né? Então a gente fala assim, olha, não deixa de ir, você já está aqui, então você está por conta disso, então visita esses lugares, porque é mais conhecimento e mais uma forma de fomentar a cultura, né? Sim, e falando aí sobre o Facebook e o Instagram, é bem interessante também a gente trabalhar com essas duas redes sociais, porque a pessoa também tem a opção, né? Vai que às vezes o Instagram dela é bloqueado, tem no Facebook. Ou se o Facebook de alguém é bloqueado, não, tem no Instagram. Então, assim, não tem como ninguém perder. A gente também tem essas duas opções que funcionam como isso também. Para a gente poder atingir o nosso público, pelo menos assim, no Instagram, porque a gente estava vendo que a gente tinha um maior retorno, né, Uhum. dessa mídia social, o que a gente começou a ver? A gente começou a pesquisar algumas coisas que a gente podia fazer para poder ampliar o público, né? Mas, Uhum. gente, isso daqui
não é um faça isso que, né, que tá certo. Não, não foi bem isso. A gente acabou fazendo, vendo o que a gente vai passar para vocês agora, porque foi o que acabou dando certo para a gente, né. Então, foi um pouco também de tentativa e erro. Igual a gente falou com vocês, a gente não teve a ajuda de uma empresa especializada para para conseguir público, para poder fazer postagem. A gente não teve, digamos, né, essa ajuda de fora. A gente não teve a ajuda de uma empresa especializada para fazer uma consultoria para a gente, das nossas publicações. Então, o que a gente teve que fazer? A gente foi pesquisar. O que a gente pode fazer para poder melhorar a nossa interatividade com o público e, às vezes, chegar até mais pessoas. Exato. E aí, uma das primeiras opções que a gente escolheu foi tornar o nosso perfil comercial, profissional, né? Porque acaba que a gente cria o nosso perfil do Instagram e sem saber a gente já está no modo pessoal, né? Então você tem que entender que a rede social, quando ela é de um objeto, quando ela é de um espaço, objeto, falando objeto jurídico, mas quando ela é de um espaço, ela tem que ter uma autonomia. Então, é aí que entra a criação de um perfil profissional, um perfil comercial. Tem nas opções do Instagram, lá em configurações, como você mudar. É só um clique rapidíssimo. E é uma coisa que a gente teve que fazer, entendendo que não, a gente vai trabalhar com rede social daqui para frente. É isso, não tem outra escolha. Verdade. Uma outra coisa que a gente começou a se preocupar, não que a gente não se preocupasse antes, mas a gente teve que preocupar de uma forma diferente, né? Fazer uma adaptação, que é o planejamento, né? A gente tinha que definir qual era o conteúdo que a gente ia produzir. Peraí, olha, peraí, a gente está aqui, o que o público quer ver? E às vezes, muitas das coisas que a gente queria falar, o público também não queria, às vezes, muito saber daquilo, mas a gente precisa, às vezes, aquele tema precisava de um lugar de fala. Então, a gente começou a planejar coisas que a gente queria falar para o nosso público. Então, planejamento, organização, né, pelo menos dentro né, dessa mídia social, foi muito importante. Que dia que a gente postaria? Né? Quais a gente postaria 3 vezes na semana, 2 vezes na semana? Então, a gente teve que se planejar, teve que se organizar para entender também essa rede social. Exato. E aí a gente teve que pensar, a Fran até falou, né, como descobrir o que o público quer, a gente também teve que entender o, o que a gente tinha que passar e o que o público ia aceitar em relação à identidade visual. Quais as cores que a gente vai usar? Como que a gente vai chegar nesse público? O que o público gosta mais? Se eles gostam de desenho, se eles gostam de fotografia, e a gente começou até a entender que a gente pode brincar com várias possibilidades, até porque se a gente for ficar na rede social aí para o resto da vida, criatividade é o que a gente não vai ter que se limitar, né? E a gente entender o momento que a gente está vivendo agora, então a gente tem uma grafia do momento, a gente tem uma identidade visual do momento, mas sem também limitar a nossa criatividade. Não se trata só de levar só o que o público quer ouvir também, né? Porque isso a gente também, de uma certa forma, quer causar um incômodo, porque esse incômodo que vai levar a pessoa a pensar mais, às vezes ter um pensamento crítico diferente. Então, a gente começou a ter como fala? Essas ideias. Porque, por exemplo, no dia a dia, no Museu de Cultura Popular, a gente não deixaria de fazer tal exposição, né? Então a gente seguia, pelo menos de forma presencial, né, gente? A gente seguia todo esse planejamento, a gente não deixava de expor o nosso acervo. E nas mídias sociais a gente às vezes pensava, vamos fazer isso, não vamos fazer isso. Depois fala assim, não, mas por que não fazer? Fran, um exemplo o que é bem legal, por exemplo, quando a gente fez a amostra Mitologia Urubá.
a gente já veio de um ano onde já tinha aquele movimento do Vidas Negras Importam. Então, é uma coisa que acarretou ali em novembro de uma coisa que vai ser discutida o ano inteiro. Então, as pessoas se interessaram ali. A gente ganhou um ganho muito significativo da comunidade negra. Então, como é que essas coisas que a gente utiliza para provocar, igual você falou, mas que também é um fator social, né, que a gente vai discutir ali também. E era Isso uma coisa influencia que muito. precisava ser ouvida, Sim, era uma exposição que precisava ser vista. Igual você sim, falou, né? Veio de um ano inteiro das pessoas comentando, das pessoas tendo essa discussão. E quando chega o mês da consciência negra, a gente vem com a exposição, e a exposição tem um crescente, uma visibilidade, que a gente fala assim, a gente nem acreditou, né? Assim, sim. nossa, que bacana, que bom que as pessoas querem saber sobre esse tema, que as pessoas têm esse interesse. A gente ficou assim, entusiasmado demais com isso. Sim, e onde também foi uma das grandes viradas de chave nossa, que a gente percebeu que a curiosidade também atiça o nosso público, quando a gente fez sobre as festas juninas os termos franceses dentro da quadrilha também, coisa que as pessoas nunca imaginavam, que a gente também se surpreendeu e descobriu, a gente precisa falar sobre isso, e o público abraçou isso também, foi lindo. E a gente tentou uma linguagem visual diferente, que no caso foi o desenho, porque assim, não, vamos fazer tentativas. A gente foi tentando, né, descobrir, não, como que a gente vai fazer isso? E foi muito bem aceito, né? O público, a gente conseguiu abraçar esse público de uma forma que não, eu vou falar que a gente esperava, porque a gente sempre tem essa esperança, assim, não, eu quero chegar no público, mas a gente conseguiu abraçar o público mais do que a gente acabou esperando, né? Tendo a chance de falar assim, não, é isso. A gente vai falar sobre a frequência, é, a recorrência que a gente faz nas nossas postagens, porque também a gente não pode deixar o público esquecer da gente. Então a gente tem que ter primeiro um compromisso com o público, né, um agendamento antes das exposições. A gente quase faz um acordo com o público. A gente faz uma arte lançando a nossa exposição. A gente coloca o dia de início, o dia que termina. A gente sempre também coloca nas inscrições os dias que vão ser feitos e o horário que vai ser postado, que é assim, é um compromisso com o público de que ele vai entrar lá meio-dia e aquela postagem, aquela nova obra, aquela nova arte vai estar lá também. É um respeito com o público de que, né, tem que estar ali no horário programado, né? Então é uma coisa que a gente não pode dar bobeira e a gente sempre também vê a nossa frequência observando o nosso acervo. Se a gente vai falar de uma exposição onde tem um recurso muito maior, que a gente pode explorar ele durante o mês, que a gente trabalha como a gente trabalhava antes da pandemia. O nosso Museu de Cultura Popular trabalha com o mês, né? Então, se a gente vai falar sobre a exposição durante o mês de abril, igual foi da cultura indígena, então a gente tem obra para fazer segunda, quarta, sexta, maravilha. Então, a gente tem ali um acervo um pouco reduzido de determinado tema que a gente quer falar, a gente precisa falar, mas olha, a gente só pode fazer 2 postagens por semana, não 3. Então, essa frequência também a gente tem que analisar muito. Mas, para a gente, no nosso caso, como a gente tem um acervo muito rico, a gente também trabalha com outras coisinhas, que é o repost, que a gente vai falar lá na frente, que é o Mas TBT também, até isso ajuda a alimentar também E a uma nossa coisa que eu queria frequência. só complementar o que você disse, só pegando esse gancho, né, da frequência das postagens, já que você citou uma das nossas últimas exposições, né, cultura indígena, como a gente tinha um acervo um pouco maior, né, para poder falar, para poder mostrar, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu fazer uma postagem de 3 vezes na semana. Foram 4 semanas, né, se eu não me engano, e a gente conseguiu separar a semana por temas. Sim, Então, isso por que foi muito exemplo, legal.
Isso e olha só, tá vendo? Aí a gente vê a ideia da frequência relacionada lá com o nosso planejamento. Olha só, Uhum. então são coisas que estão intimamente ligadas. Então, o que que a gente viu? A gente estudou o nosso acervo e falou: não, vamos dar, a gente consegue fazer dessa forma. Então a gente pegou, separou os temas. Então, dentro dos temas, por exemplo, na primeira semana a gente ia falar sobre a cerâmica indígena. Aí conseguimos separar todas as peças, fazer toda a pesquisa. Aí depois, na outra semana, sobre os trançados. Depois, numa outra semana, sobre a arte plumária. Então, olha só como a gente conseguiu enriquecer ainda mais o trabalho e levar para o público, de uma forma diversa, né, o nosso acervo. E tinha uma Então, linearidade. são sim, e olha só, são itens que estão extremamente ligados à frequência com planejamento. Então, não é uma coisa isolada. E isso faz toda a diferença. E tem feito toda a diferença no nosso trabalho que a gente tem realizado. E isso permite até que uma história seja contada, né? A gente acaba levando por uma narrativa. Então, são objetos, numa semana que ele vai contar basicamente uma história que não é que se fecha, né? Que a gente tem, vamos supor, né? A gente vai falar assim de narrativa, né? Aquela narrativa que começa no início da exposição, termina no final da exposição. Um Mas ciclo, ali, um ciclo. Mas ali, um ciclo. aqueles que de semana em semana vai te levando, sem você ver, num gancho, e que fica bem bonito. E a gente acaba não trabalhando, pelo menos tentando não trabalhar um aspecto, né, especificamente um aspecto, né, daquele tema. Pelo menos na mostra Cultura Indígena, a gente conseguiu fazer isso. É, trazendo para vocês um outro exemplo, por exemplo, na mostra Passos da Paixão, a gente tinha um acervo bem menor, né, para poder mostrar sobre esse tema, e a gente tentou mostrar desde de início, seguindo uma história, né, como o Saulo disse para a gente, seguindo uma história desde o momento da crucificação, desde o sofrimento de Jesus até o momento da crucificação e o sofrimento pelo qual ele passou. Então, a gente tentou fazer essa narrativa. Então, e as pessoas entenderam. E o mais importante de tudo é que o público percebeu. E isso, para a gente, a gente fala assim, a gente está no caminho certo, sabe? Que bom que a gente está no caminho certo. A gente fez a via sacra. Fora da A cultura, gente fez fez a via seguiu a sacra. via sacra. Verdade, foi muito bom. É um trabalho gratificante, né? É muito bom. Uma outra coisa, ainda, vamos seguir a nossa trajetória aqui. Uma coisa para se falar e se preocupar são os stories. Então, assim, são mais de 250 milhões de stories postados todos os dias. Então, olha só, às vezes a pessoa pode não ver a sua publicação, mas stories a gente teve certeza, né? Nessa aula. Sim. Stories, todo mundo vê. E às vezes, muitas dessas pessoas que viram os nossos stories foram até na nossa página para poder ver o post, para poder fazer a visualização do post. Olha só que bacana. Então, a gente percebeu que, pelo menos para a gente, o Stories gerou um engajamento muito grande também, né? Sim, e acaba que é uma ferramenta de divulgação, né? A gente fala aí, depois que a gente vai comentar, que a gente utiliza às vezes os jornais, telejornais, mas o Stories ali é a nossa ferramenta de divulgação mais próxima, porque a nossa obra, a nossa posição, ela é do feed, mas a nossa divulgação vai acontecer no Stories. Às vezes a gente pode colocar lá uma imagem semi-oculta para as pessoas se sentirem curiosas, ou uma arte relacionada, elaborada também, que vai mostrar ali a obra, mas que você vai sentir que você precisa ir lá no feed para poder conferir. Então, tem essa Verdade, relação também. a palavra que você falou, a gente cria uma proximidade com o público, né? Sim, É diferente, né? É interessante isso. hashtags também é uma coisa muito importante, porque é também um dispositivo, ele é uma ferramenta de você ser mais visto, porque você vai colocar uma hashtag relacionada a um determinado tema, vamos colocar, a gente está falando da cultura indígena, hashtag cultura indígena, no mês de abril é muito importante. Então, uma outra pessoa que colocar ou pesquisar vai ver todos os posts relacionados com a mesma hashtag.
Se você pretende divulgar, né, que aqui é o que a gente está falando, né, uma postagem com divulgação, você precisa da hashtag. Então, a gente sempre coloca as hashtags relacionadas ao nosso âmbito aqui, então é a Procult, o Fórum da Cultura, o FJF, e também as hashtags relacionadas ao tema específico. Então, o Carnaval, ou a peça que está exposta, então Arlequim, Colombina, o que a gente usa agora na cultura indígena, né? A gente às vezes coloca a hashtag da tribo que fez a obra, que produziu a obra. E isso é muito importante, porque pode ser algo que vai ser repercutido lá na frente. A internet acha esses caminhos, né? Esses milhares de meios, e um deles é a hashtag, que é muito importante para a divulgação também do trabalho. É uma coisa importante, por exemplo, que nos trabalhos científicos, a gente tem, nas monografias, nas teses, nas dissertações, a gente tem as palavras-chave. E nas mídias sociais, no caso, a gente tem as hashtags, que elas funcionam como mecanismo de otimização da pesquisa. Então, às vezes, a pessoa nem não está ali naquela postagem. Às vezes ela está procurando determinada hashtag. Eu quero um assunto tal, igual, por exemplo, uma etnia da cultura indígena. Então, ela coloca ali Pataxó. Aí acaba encontrando o quê? Uma das nossas publicações. Então, realmente, é uma otimização daquela pesquisa, né? Então, a gente, às vezes, acaba atingindo um público inesperadamente, através dessas hashtags. Então, elas são muito importantes, né, nesse caso, não só para a gente, né, mas para todas as pessoas. Então, elas trazem um tráfego muito maior, que a gente, se assim a gente pode dizer, né? Então, elas acabam facilitando a vida de muitas pessoas. Interessante a gente ver também, uma outra coisa, dessas métricas do próprio Instagram. Então, muitas das vezes, uma das métricas que é levada em consideração são as hashtags. E essas hashtags, no caso, com maior engajamento, no caso, quando fala com maior engajamento, eles falam com maior busca. Então, às vezes, a pessoa já buscou várias vezes determinado tema. Então, essas hashtags com engajamento, elas acabam tendo uma métrica diferenciada por causa do número maior de visualizações. Então, acho que isso também acaba trazendo um diferencial, né, para aquele post, para aquela publicação. E também os comentários, eles são importantíssimos. Primeiro, porque é a porta de entrada, a comunicação do público com o espaço. Então, o público, nesse momento, ele precisa ser respeitado também, ele precisa ser... A internet força que você se interaja, né? Então, esses comentários, eles ajudam a elevar o engajamento da página, ele ajuda também o público a se conectar com o espaço. Então, nossa, que legal, o espaço me respondeu, o nosso espaço, ele é super carinhoso, ele é muito acessível. Quando a gente recebe o público no Fórum da Cultura, a gente tenta ser o mais carinhoso, o mais acolhedor. Então, na internet, ele também funciona dessa forma. A gente também sempre procura comentar, a gente procura sempre dar resposta para o público também. Isso aumenta o engajamento, também aumenta a nossa conexão com o público. É interessante você falar isso, porque muitas das pessoas, quando a gente, das visitas, né, que na época que a gente podia fazer visita presencialmente, né, ia ao fórum, ela se sentiu muito em casa, né, justamente por causa dessa nossa receptividade, né, pelo fato de parece que a gente tratava como se a gente estivesse recebendo na nossa própria casa, né? Então a gente envolvia aquele público de uma tal forma que quando chegava no final, eles queriam abraçar a gente, falar assim, um abraço para você, que bom te conhecer. Era uma coisa assim, né? Eu não sei te explicar, né? Era uma coisa muito especial. E, como o Saulo mesmo disse, os comentários nos fazem chegar perto do público, porque assim, nossa, eles se importam, né? Nós estamos ali, não é realmente uma coisa fria, porque a internet, gente, a internet é um meio de comunicação muito frio, né? Enquanto a gente consegue fazer essa interação, né, ter essa interatividade com o público não se sente só,
e ele se sente, ele sente prazer em voltar, ele quer ver outras coisas. Eu quero saber o que aquele espaço está produzindo. Aí eu vou lá dar uma espiada, aí eu vou voltar lá. Então, faz toda a diferença você ter essa comunicabilidade com o seu público, essa troca. Então, comentário realmente é uma das coisas que a gente descobriu. A gente tem que retribuir. Sim, e fixa o público também com o Fórum da Cultura, né? Dá um exemplo do fórum. Porque se a pessoa... Acontece, né? De seguir nas redes sociais. Então, quando você tem essa interação, a pessoa pensa duas vezes na hora de deixar de seguir a página. Não, existe uma conexão, existe uma amizade minha com o Fórum da Cultura. Então, as pessoas não vão querer perder isso. Então, isso também cria uma rede de seguidores fiéis. E faz toda a diferença, é verdade. Uma outra coisa que a gente percebe, compartilhamento. O compartilhamento é como se fosse o boca a boca, não é? A gente Sim. conversa aqui, não é? Então, assim, é interessante como a gente vê que como aquilo atingiu aquele público. Um exemplo que eu vou dar para vocês é de uma publicação que nós fizemos, que o Saulo já até citou, né, das expressões francesas da festa junina. Gente, foi um dos posts que a gente mais conseguiu compartilhamento. Se eu não me engano, acho que foram uns 10 compartilhamentos. E o pessoal marcando as pessoas, olha só o que eu te falei, olha só. Então, e isso, né, o fato de a pessoa compartilhar gera um engajamento muito grande. Então, a gente teve uma visualização muito grande desse post por causa disso também. Né? Então, como que a gente conseguiu atingir as pessoas? E muitas das vezes não. Nesse caso em específico, a gente conseguiu até um público um pouco maior, né? Por causa desse compartilhamento, porque às vezes era uma pessoa que não estava seguindo a gente, o amigo dele compartilhou, a pessoa falou assim, não, peraí, deixa lá nesse perfil. E acabou seguindo a gente. Olha só, uma coisa acabou levando a outra. Então, gente, compartilhamento, se a gente conseguir fazer com que as pessoas compartilhem nosso conteúdo, assim, é uma glória, né? É a melhor coisa que tem. E existe É a essa maior propaganda que a gente pode ter. acaba gerando essa divulgação espontânea, né? Que vai além do Sim, nosso alcance, uma divulgação da divulgação. E eu falo assim, no meu perfil pessoal, eu vejo pessoas que compartilham coisas do Fórum da Cultura que às vezes não recebe na página do Fórum da Cultura que foi compartilhado, mas aí você vê quando as pessoas marcam os amigos ou conhecidos, igual você falou aí, tá vendo? Olha aqui o que eu te falei. Isso pra gente é um aplauso é a grandioso, glória. né? É a glória, porque você vê que ali você vê que o assunto ele é interessante, mas tão interessante que ele merece ser compartilhado com outras pessoas. E aí você vê que a gente está no caminho super certo. A gente acertou. A gente Foi acertou. gol. Foi. Gente, engraçado, né? Como no Instagram, são coisas que a gente realmente não atinava para isso. Esse item aqui que eu vou falar para vocês era uma coisa que eu custei um pouco entender. Quer dizer, não é entender, mas eu falei assim, não, mas espera aí, como que é isso? Vamos ver isso na prática. A gente tem a questão do alcance e das intenções. Então, gente, a gente tem, por exemplo, o alcance é a quantidade de perfis diferentes que viram determinado post. Agora, a gente tem, por exemplo, as intenções é a quantidade de vezes que o seu post foi visto. É louco, né, Saulo? Se a gente Muito for louco. parar para pensar, a primeira coisa quando eu li, eu falei assim, não, peraí, o que é isso? Vamos lá. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que um post que a gente tenha sido visto pela mesma conta, por exemplo, sei lá, umas 15 vezes. Então, o que vai acontecer? O post vai ter 15 impressões e um alcance. Deu para poder entender? Olha só que maluquice, né? Então, a gente estava vendo aqui, a gente tinha feito a mensuração, né, de público, né, das exposições. Aí
chegou um momento, eu até falei para o Saulo, não está batendo. Tem alguma coisa errada nisso. Como que a gente consegue ter a gente está levando aqui em consideração, no caso, o número de curtidas como o número de visitação. Claro que não condiz, né, com essa realidade, né? Porque a gente é difícil a gente acabar mensurando isso por causa disso, do alcance e das impressões. Olha só que louco! Então, é muito louco, né, se a gente for parar para pensar. Então, por exemplo, na exposição Mitologia Iorubá, a gente teve de visitas, no caso, curtidas, né, pessoas que curtiram, que a gente acabou levando em consideração essa estatística, seria assim, né, por assim dizer, 2.507 curtidas. E um dos posts dentro dessa exposição Mitologia Iorubá, só um deles conseguiu 2.219 de relevância, digamos assim, que entra dentro dessa questão do alcance e da impressão. Porque um perfil, às vezes, acessou esse post mais de uma vez. Então, essa impressão dele acabou fazendo a diferença no caso, na numeração. Agora já falar do que todo mundo conhece, que é o joinha, ou mais conhecido agora no Instagram como coraçãozinho. São as famosas curtidas, que hoje em dia no Instagram não é permitido mais a gente visualizar a curtida do outro, mas sim, ela gera engajamento junto com o compartilhamento, junto com os comentários e junto também com o salvamento, que é muito importante. Aquela bandeirinha que fica no canto inferior, direito inferior da postagem, se alguém clica e salva o seu conteúdo, ela gera mais engajamento, porque mostra que o conteúdo é interessante. Então, se você que está começando, começa por ali, pede os amigos para salvarem, que dá uma ajuda muito grande. Mas a curtida, ela é o maior engajamento, ela é o interesse junto com a vontade de cutucar e mostrar que o conteúdo é bom. Muita gente utiliza vários critérios, né? Cada pessoa que tem um Instagram utiliza vários critérios para curtida. Eu, por exemplo, eu curto tudo. Tudo que eu sigo, eu curto, só não curto post patrocinado. Mas a maioria das pessoas curtem a partir do interesse. E se ela está curtindo, ela está mostrando um interesse real naquilo ali. Então, ela vai ser a sua maior fonte de engajamento. Então, quanto maior curtida você achar o seu público e que ele está disposto a curtir, então é achar esse meio aí para as curtidas crescerem. Então, uma coisa importante, gente, que a gente acabou falando, não é receita de bolo, mas o que a gente falou até agora, que são métricas de engajamento importantes. Curtida, comentário, compartilhamento, uma coisa que o Saulo acabou de falar, que é o fato de salvarem o seu post. Então, isso tudo conta como métrica de engajamento, e isso tudo faz com que o seu perfil cresça. E uma coisa importante é tentar sempre conseguir novos seguidores. Então, por exemplo, essas métricas que a gente falou até agora são quase que 90% de garantia de que sempre você vai conseguir seguidor. Por quê? Porque se o seu conteúdo é algo que as pessoas querem ver, as pessoas estão compartilhando, as pessoas estão comentando, outras pessoas também vão acabar vendo o seu post. Então, a gente sempre tem que buscar conseguir novos públicos. E uma coisa muito bacana que a gente conseguiu, né, com essa pandemia, foi aumentar o nosso número de seguidores. Então, a gente começou lá em outubro, com 6.000, no caso, as pessoas falam 6K, né? A gente começou lá no ano passado, a gente foi engatinhando. Né? O mais interessante, quando a gente disse, peraí, 6.000? Como assim, né? E a gente começou engatinhando até que a gente está hoje com 8K, olha só. E a nossa meta é conseguir mais e mais seguidores, né? Mais E infinito. sempre... E uma coisa para vocês não se assustarem, e o Saulo já comentou isso, é que
sim, existe uma taxa de pessoas que acaba deixando de seguir você, é normal. Mas, a gente tem que se preocupar em conseguir novos seguidores, né. Isso vai ter, às vezes, muitas vezes a gente fala assim: "Espera aí, não, eu não quero seguir mais pessoa", né. Às vezes, aquele conteúdo que ela está publicando não é mais do meu interesse. Então é normal isso acontecer, mas a gente tem que ir sempre ir em busca de novos seguidores. Então quanto mais as pessoas curtirem os nossos posts, né, quanto mais elas salvarem, maior chance a gente tem de continuar crescendo. E a gente quer continuar crescendo, né. E isso entra dentro da métrica também, né? É Sim, matemático aí dentro do engajamento, né? Se você tem mais seguidores, o seu objetivo é conquistar mais seguidores. O que você vai fazer para isso? Você vai elaborar um novo projeto? Você vai postar um novo formato de fotografia? Então é sempre essa escada sem fim que você vai acumulando essas pessoas e vai acumulando mais e mais. Você nunca pode estagnar, você nunca pode deixar os seus seguidores estagnarem. Isso não ajuda no seu engajamento, não vai ajudar. é interessante porque, assim, essa métrica, digamos assim, que é o ganho de seguidores, eles também falam que, eles querem dizer muito do alcance das nossas postagens, né, então isso também faz toda a diferença, né. Então, eh, quando a gente falou lá atrás sobre a frequência, né, no caso a periodicidade que a gente posta, isso também faz parte, né, desse combo. Então, eh, a gente descobriu que tudo, não é uma coisa interdependente, digamos assim, né, tudo depende, é uma série de fatores que estão interligados. Eles dependem um do outro para poder a gente conseguir um sucesso, né, maior. A gente está falando nessa de conseguir mais seguidores e é aquela perguntinha que a gente fez lá atrás. Qual é o seu público, né? Você vai conseguir mais seguidores aí, explorando o seu público, a capacidade dele, o que ele quer. A gente fala aqui que existem vários nichos e segmentos. Então, vamos supor, dentro do nosso caso, que são as artes, né? Você tem a pintura, você tem a escultura, a música, e a gente vai trabalhar dentro daí. A gente tem sorte do Fórum da Cultura ser um espaço muito plural, e as pessoas já conhecem o Fórum da Cultura por ele ser plural. Então, a gente tem um campo imenso que a gente pode trabalhar. A gente trabalha com a música, a gente trabalha com uma galeria de arte, com pintura, com escultura, a gente trabalha com essa coisa muito do período antigo, principalmente do início do século passado, porque a casa é de 1920. Então, a gente trabalha com músicas, mas a gente trabalha também com música antiga. E a gente vai brincando com isso. Então, a gente A conhece o gente teve nosso os público, concertos de outono, a a gente teve gente os teve concertos os do concertos de outono, final de ano. a gente teve também, criado para o Instagram, os concertos musicais em homenagem ao aniversário do Fórum também. Então, a gente brinca com essas coisas porque a gente pode, mas a gente conhece o nosso público. Agora, qual é o seu público? Porque você conhecendo eles, isso vai impactar na sua linha editorial, no seu plano de comunicação e também até no seu estilo de imagem. Faz toda a diferença, Faz né. Aí toda a olha só, a diferença. gente voltando lá na questão do planejamento, olha só, Sim, a gente volta e meia, a gente sempre está lá retornando, né, num dos itens que a gente já falou anteriormente. e uma dica para vocês aí são as fotografias. Né, ter um cuidado, um requinte com a fotografia. Que, assim, permita abusar da criatividade na hora das fotos, porque elas vão fazer o seu perfil ter um caráter único. Então, fotos profissionais ajuda a reforçar, né, o compromisso e a qualidade também do trabalho, assim como a seriedade. Ter uma foto boa, né, mostra que ali é um espaço que preocupa com a sua integridade, que preocupa, né, de passar uma mensagem clara, visual, bonita e profissional. E também tem aquelas coisas, umas fotos mais descoladas, também ajuda quando você quer aproximar o público e trazer um pouco mais de intimidade dos seguidores. Então, às vezes a foto ela pode ser informal, mas ela também pode ser uma foto informal de qualidade.
Então, tem esses detalhezinhos de como você vai comunicar com o seu público e daí criar os engajamentos. eh, São esses formatozinhos que a internet, que as redes sociais proporcionam para você se impulsionar. E só pegando um pouquinho desse gancho da fotografia, por exemplo, eu lembro quando a gente foi no final do ano, a gente foi fazer a exposição de presépios, né, dos nossos 31 presépios, que era um presépio que a gente postava por dia, né, durante todo o mês de dezembro. A gente fez uma mega produção nessa aula. A Sim, gente, a gente investiu muito pesado nas fotografias, porque a gente é, falava de que são presépios. A gente tem uma coleção de presépios que tem uma diversidade de materiais muito grande, desde bolinhas de gude até mesmo palha de milho. Então a gente tinha, por exemplo, de pedra vulcânica, olha só que interessante, de chumbo, claro, de cerâmica, de madeira, mas tinha esses outros materiais inusitados. Então a gente fez um trabalho muito grande, né, de pesquisa, não só dos materiais, mas também, né, principalmente das fotografias, que fizeram uma diferença muito grande e que a gente pôde ver o resultado disso no retorno do público, né? Então, tinha postagem que tinha mais de 100 curtidas e no caso, impressões, mais de 200 impressões. Olha só que interessante. Então, a fotografia é algo fundamental na sua postagem, né? Tem que investir mesmo, porque não que o Instagram seja só visual, mas principalmente visual. É muito né, de chamar atenção pelo visual. Uma outra coisa interessante que a gente não pode deixar de falar são as parcerias, né? Então, a gente, como espaço público, a gente tem, nossas parcerias são claro, com os diversos setores da universidade, né? Então, a gente tem é, o, o coral da universidade, né? O coral do FJF, que está na casa, eles curtem as nossas postagens, a gente também curte, curte as postagens deles, é uma troca, porque é, eles são parceiros da gente, né? A gente está ali, né? Sempre perto, né? Então não tem como deixar de curtir. Todos os outros equipamentos culturais da universidade têm essa interatividade e é uma coisa recíproca, né? Então é interessante como isso também ajuda, porque a gente acaba tendo, por exemplo, uma coisa muito interessante, talvez que vocês já devem ter ouvido falar, que chama repost. Às vezes a gente posta uma coisa, um parceiro seu vai lá e acaba repostando aquilo, né? Ou às vezes nem só o seu parceiro, né? Uma das pessoas do seu público acaba repostando aquele seu post. Então, é muito importante essa parceria, porque é uma troca, né? Quando a gente consegue firmar isso, quando a gente consegue essa troca, eu acho que assim a gente leva, né, para para nossa vida diária todas as vezes. sim. E como a gente tinha falado sobre a conta profissional, comercial, que as pessoas utilizam hoje em dia, principalmente o Instagram, para negócio, né? Para poder fazer jogo mesmo, anunciar produtos, mas como a gente é, é um espaço público, como é que a gente vai olhar para esse campo da parceria? Nossa, isso aqui gera engajamento, isso aqui, olha só. Então a gente teve que pegar ela e transformar para a nossa realidade. Então a nossa parceria são os artistas, igual a Fran falou, o pessoal do coral, que fez aí os nossos encontros musicais. Então a gente convidou eles. Então, assim, eles são profissionais da cidade, então eles têm público deles. Então, quando eles vêm fazer essa parceria com a gente, eles trazem um público deles, eles também compartilham conteúdo. Isso chega para outras pessoas. E assim a gente vai brincando e vice-versa também. Eles pegam um público do fórum para poder conhecer o trabalho deles. E isso alimenta a divulgação, né, de uma forma indireta, né, de algo que a gente está querendo falar para o público. Então, isso não tem, não tem retorno melhor do que isso também.
Isso. E aí chegou naquele momento, depois da gente ter falado disso tudo, da gente ter falado sobre Fora da Cultura, como a gente achou esses meios aí, e entendeu a rede social, o engajamento, para a gente poder levar as nossas exposições, o nosso trabalho para as redes sociais. A gente vai explicar para vocês como montar uma exposição online. A gente dividiu aí em 13 passos que a gente vai dissecar para vocês. Como a gente Tentar. monta... Tentar, tentar. Mas a gente fez essa divisão de 13 itens aí para ficar fácil para todo mundo, né? Para vocês, se vocês quiserem, a gente estava até comentando aqui um pouquinho antes da live, de que não é uma regra, não é, Fran? O que a gente está criando aqui não Não, é um padrão, não é receita de bolo. não é receita de bolo, mas foi o que funcionou para a gente e o que a gente está aplicando. Sim. Então, olha só, aqui que a gente fez, o primeiro item que a gente colocou é a escolha da plataforma. Então, no nosso caso, nós escolhemos aqui o Facebook e o Instagram, mas nada te impede, por exemplo, de você escolher um YouTube, um site, né? Existem vários tipos de plataforma para poder você fazer uma exposição. Nós, né, lá do Museu de Cultura Popular, né, do Fórum da Cultura, a gente escolheu o Facebook e o Instagram. Mas nada te impede, por exemplo, de usar o YouTube, de usar um site, uma plataforma que eu estava até comentando com o Saulo antes da gente começar a live, muitos museus grandes têm usado, MASP, Louvre, Google Arts and Culture. Desculpa se eu estou falando errado aí, gente, mas acho que é isso daí. Mas quando depois vocês deem uma olhadinha. Existem diversas formas de você, então, conseguir interagir com o público. Então, a primeira delas é essa, escolha a plataforma que você quer usar para se comunicar. A segunda é o tema. Você vai escolher o tema da sua exposição. E aí, a partir daí, você vai escolher o nome, você vai escolher o que, que você tem em mãos para poder explorar. Então, vou falar da cultura indígena. Então, é o momento. Começa por aí, o seu tema. Não necessariamente precisa ser de primeira o título, mas o que, que você vai abranger? O que, que você quer falar agora? E a partir disso, quando você escolhe o seu tema, você tem que recorrer ao quê? A quê? Você tem que recorrer ao seu acervo. Então, por exemplo, não, vamos falar da cultura indígena. Então, o que nós temos, né, para poder falar da cultura indígena? Foi como a gente já tinha dito anteriormente, que a gente conseguiu separar com cerâmica, trançados, arte plumária. Então, isso é extremamente importante, tá vendo? E a gente volta sempre lá naquelas dicas que a gente falou com vocês. E aí, em quarto lugar, você vai caprichar na sua sessão de fotos. Você vai pegar o seu acervo, você vai tirar de vários ângulos, você vai colocar várias luzes, e aí você vai brincar e vai colocar depois o melhor dessas fotos no seu projeto, no seu trabalho, na sua exposição. E nisso daí, gente, a gente começa a ter, quando a gente vem com as nossas ideias, a gente tem aquele famoso brainstorm. A gente começa a ter vários tipos de inspiração. Assim, nossa, essa ideia, nossa, isso aqui fica bacana. E a gente começa a ter aquela parte do processo que a gente tem que pesquisar. Peraí, o que a gente vai dizer, né? Então, para saber qual tipo de foto que a gente vai poder usar. Então, esse é aquele momento do brainstorm. Então, tirem muitas fotografias para poder você conseguir alimentar a sua pesquisa e as suas ideias. E tem aquela parte que ninguém imagina, né? Mas que tem esse tempo também desse processo de inspiração, que você vai, o que que eu vou fazer, né? E você está ali criando e não vem, mas uma hora vai chegar essa inspiração e também dá tempo ao tempo das coisas programarem na sua cabeça. E aí, em sexto, a gente tem o painel semântico. Para quem não sabe, o painel semântico é aquele painel de detetive onde você linka tudo com tudo, mas no design a gente utiliza ele para poder trabalhar a tabela de cor, para a gente poder ver aspectos. Isso é muito referente da pesquisa também, que cai aí nesse painel que você vai observar. Você vai, vamos supor, você vai falar dos presépios, você vai pegar desde
presépios, a igreja, a religiosidade, a vitrais, a batinas, a ostensório, essas coisas todas você vai juntar no painel semântico. Você vai entrar nesse universo aonde você quer explorar, e esse vai ser o seu painel semântico. E, por exemplo, de tudo isso que a gente falou até agora, você vai conseguir fazer o quê? É a criação do seu layout de exposição. Porque, olha só, você já tem com a criação do painel semântico, que você tem a direção das cores, o que você quer trabalhar, você já tem as fotos, você já tem a sua pesquisa, então você já selecionou o seu acervo, você já tem o seu tema, então é aquele momento que você vai criar o layout da sua exposição, de como você vai mostrar para o público aquele tema, aquele acervo, aquela peça. A partir daí, você vai marcar o seu dia e o seu horário, a sua data. A exposição vai começar daqui até aqui. A gente costuma sempre ver, né, quando a gente está engatando em uma e outra, quanto que a gente vai ter essa lacuna, porque a gente não vai misturar duas exposições, no nosso caso, mas para até manter a identidade visual durante um tempo, né? Então, a nossa exposição termina no dia tal. Então, a partir do dia tal, vai começar outra. Então, aí você marca a sua data e o seu horário. E lembrando que os dias dependem do acervo. Você, né, você vai ter que avaliar o seu acervo para poder aí entender qual dia e qual horário que você vai funcionar. Uma outra coisa interessante e não menos importante é o texto. Então, você sempre tem que buscar fontes seguras. Então, aí nisso, as fontes seguras para poder você falar sobre determinada peça ou às vezes sobre o determinado tema, você tem que pensar no texto que vai, né, na arte, porque não é só assim, ó, tá pronto o post. Não é, gente, tá vendo? É uma trajetória, tá vendo? Bem complexa. Aí você tem que pensar depois na legenda e uma outra coisa, nas hashtags que a gente falou com vocês. Olha só como é importante a presença do texto no seu post, porque é ele que vai levar essa informação para o seu público. Então, é de extrema importância. E depois que você montou isso tudo, você vai publicar. Você vai publicar no seu feed, vai estar lá bonito, maravilhoso. As pessoas vão começar a curtir, você vai começar a fazer tudo aquilo que a gente falou para você fazer. Salvar, compartilhar, comentar junto com o seu público. É a partir daí, da publicação. Tem os stories, que a gente também já falou com vocês. Então, assim, e às vezes, muitas das vezes, as pessoas compartilharem os seus stories. Então, tudo faz parte do pacote, gente. Sim, eu tinha falado da publicação lá, mas agora em 12, ó. Vem interação e engajamento, a máquina. Tudo que você vai fazendo para tudo viralizar, receber mais curtidas ou manter as curtidas, né? E até mesmo vocês não esquecerem, por exemplo, dos comentários, de responder essa que é a interação que a gente falou com vocês lá anteriormente. Não deixe de interagir com o seu público. O público quer se sentir nessa troca junto com você. É como se a gente, não é como se a gente estivesse presencialmente, porque não é a mesma sensação, mas dá aquele, né, aquele conforto, nossa, a pessoa está ali, tem alguém ali que prestou atenção em mim também. Isso é importante. E, por fim, a divulgação em outras mídias também, que é importante. Para a gente funciona muito. Você mandar os releases para o jornal, a gente tem uma funcionária que trabalha com a gente, né, que faz esse serviço, que manda para os jornais, manda para os telejornais. Então, a gente tem conseguido, o afiliado da Globo, trabalhar em parceria com a gente, sempre divulgando o nosso trabalho nas últimas exposições. Então, sites de notícia, onde você puder divulgar o seu trabalho, além das redes sociais, fazer também, que eu acho que ajuda muito. Isso é interessante que você falou, Saulo, que, por exemplo, as nossas exposições, em virtude da pandemia, né, têm sido todas virtuais. Mas, por exemplo, a gente, quando tem a necessidade de, no caso, a afiliada da Globo, né, a gente vai citar ela, no caso, porque ela que fez essa parceria com a gente de divulgar as nossas mostras, ela entrou em contato com a gente, mas a gente queria fazer imagens.
Então, já teve casos de a gente montar um pedaço de uma exposição especificamente para filmagem, né? Só para poder eles terem material para poder divulgar para as outras pessoas. Então, olha só que bacana, né? Então, a gente acabou tendo uma divulgação não só nas nossas mídias sociais, mas de uma forma mais ampla, que né, no caso foi através da televisão. Então, olha só a gente ganhando, né? O nosso trabalho saindo, né, daquele lugar, né, que foi pensado a princípio, né, primeiramente, para expandir. Isso é muito bacana. Sim, essa foi nossas 13 dicas aí, olha, o número da sorte, para você montar a sua Sim. exposição online. E aqui a gente colocou a nossa trajetória, já até comentou lá atrás, a Fran falou, e eu coloquei aqui um slide falando nossa trajetória de seguidores, que a gente começou a pandemia, a gente tinha 1.000 e pouquinho, né, Fran? Não passava de 2.000. Sim, E a não gente foi chegava a 2.000. crescendo. E olha, hoje, nesse exato momento, nós temos um pouquinho mais de 8.000. E aí, se Deus quiser, vamos chegar nos 10.000 ainda. Mas, Sim. mas como isso foi crescendo, olha, 6.000 seguidores em 6 de outubro. Já em novembro, a gente já tinha 6.500. Em dezembro, 7.000. E aí veio o período de férias, onde as nossas exposições, a gente teve um período aí de janeiro, onde a gente foi exibir na nossa pinacoteca, então muitos funcionários entraram de férias, a gente fez um trabalho reduzido nas redes sociais, mas aí em março a gente volta com 7.500 e abril a gente já está com 8.000. Então, para você ver que essa alavanca que a gente está falando, né, de que se a gente tem mais seguidores, você tem que conquistar mais seguidores. E não é simplesmente por vaidade, mas é para o engajamento funcionar, para o seu trabalho ser visto. E isso que está sendo muito gratificante para a gente nesse período difícil de pandemia, mas que a gente está conseguindo um resultado muito significativo. E é um alento também, né? Porque um país sem cultura, né, não chega a lugar nenhum. Então, a gente vê como o nosso trabalho, não só o nosso trabalho que nós desenvolvemos aqui no Fórum da Cultura, né, no museu, mas quando eu falo nosso, o trabalho dos museus, de todos os museus, como o nosso trabalho é importante para a sociedade. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá, do que a gente trouxe Sim, para vocês. Reforçando, não é uma receita de bolo, mas foi o que funcionou para a gente e foi como a gente conseguiu trabalhar durante esse tempo, esse período que não está sendo fácil para ninguém. E espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Vai ser uma satisfação imensa ter vocês com a gente. sim, @Fórum da Cultura FJF, viu? Lá no Instagram, confere lá e Fórum da Cultura no Facebook. Muito obrigado pelo carinho, usem máscara, façam distanciamento social, aquele recado básico, né? E acompanhe a gente nas redes Gente, sociais, a gente vai estar lá. nós gostaríamos também de aproveitar a oportunidade e agradecer à Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora, à Universidade Federal de Juiz de Fora, que está sediando, né, a 73ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso e da Ciência. Foi uma satisfação participar, né, desse mini curso e estar aqui perto de vocês. Se cuidem. Beijo.
Nullo scondersi al guardo Desengaños por una cabeza, yo juré 1000 veces no vuelva a insistir, pero su mirar me irá al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido y ya no vuelvo a ver, pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero. ¿Qué me voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir?